Oi, gente! Nossa, povo abençoado, povo de Deus, povo da graça, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda não me conhece, está entrando pela primeira vez, você que é do sistema, você pode repudiar, ignorar, não gostar do que você vai ouvir, mas fique comigo até o fim, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te criticar, para zombar, porque eu também passei por isso. Fiquei 44 anos dentro desse movimento. Isso não é igreja, isso é movimento. Esse livro, capítulo 5 de Atos, versículo 30 em diante, chama de movimento. É lá de igreja. Então, hoje, eu, minha esposa e milhares ou milhões de pessoas estão libertos desse local, dessa religião que oprime o povo, e o povo está aí sem saber. Meu irmão, minha irmã, sou muito grato por você ter inscrito no meu canal, você está me acompanhando, acompanhou o ano de 2023, 2024, 2022, 2021, você tem estado comigo e estamos entrando no 2025 hoje. Nós estamos iniciando, estamos aqui nesse dia tão maravilhoso, nesse dia feliz, neste lugar santo, porque Deus está conosco. E o título da mensagem é essa: Deus não tem compromisso com a religião. Esse é o tema, é o título, nome da mensagem que eu tenho. Porque Deus não tem compromisso com religião. Porque o que é religião? Porque dentro deste livro não existe religião. A palavra religião vem do religamento. E desde quando esse movimento chamado religião, esse agrupamento, essa assembleia, que assembleia significa um montoado de pessoas. Um povo se amontoa num lugar, ali é uma assembleia. Esta assembleia, Deus não tem compromisso. Então, a religião, que ele diz que o local onde ele se reúne, e estão adorando a Deus, estão cultuando a Deus, estão louvando a Deus. Ali, ele diz que é um ligamento diretamente ao trono de Deus, mas isso é uma mentira. Porque Deus não tem compromisso com religião nenhuma. O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar ligado com entendimento. Culto racional. O que é um culto racional? Com o nosso raciocínio. Não com aquilo que entra aqui no ouvido. Porque o que mais você ouve dentro desses movimentos são mentira. 100% do que eles pregam aí dentro é mentira. Mas, irmão Nilson, tudo. Eu fui aí 40 anos. Pastor, menti. Porque mentiram para mim, a mentira veio, eu passei a mentira para frente. E hoje eu estou aqui para desmentir toda essa mentira que eles ficam prometendo um céu, prometendo uma rua de ouro. E eles são tão ignorantes, porque se diz, isso é linguagem de figura, muro de cristal, mar de cristal. Para começar, cristal é pedra. Muro de cristal, porque no céu tem que ter muro. Muro serve para quê? Cercar território. Será que no céu tem essas divisões, como aqui na Terra? Cada um é dono do seu pedaço? Não, isso é linguagem de figura. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, Deus não tem compromisso.
aonde Deus fez algum compromisso com religião? De onde surgiu a religião? Quem foi o fundador da primeira religião? Foi Constantino. Porque então, quando Jesus se foi, ele ordenou, deu uma ordem aos seus 11, não era 12, era 11, que saísse anunciando aonde? Israel. Vocês não saem de Israel, porque era o único povo que tinha direito, era Israel. Nenhum outro povo tinha direito algum, a não ser o povo de Israel. Vocês olham para o capítulo 10 e o versículo 5. Jesus disse aos seus 12, ide e pregai, mas não andei e nem entrei, não andei pelos caminhos do gentio, e nem entrei em aldeia de samaritano, aí de somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí vocês olham no versículo 16, do mesmo capítulo 10. E eu envio como ovelha no meio dos lobos, porque ele sabe que o mundo, hoje, lobo, muito lobo. E lá no versículo 23, para confirmar o que estou dizendo, ele diz assim, vocês não vão conseguir percorrer as cidades de Israel, até que o Filho do Homem, até que o Filho de Deus venha buscar o seu povo. E aí? Então, meu irmão, isso aqui já está cumprido. Já acabou. Quer dizer, ou vocês acham que os discípulos, os apóstolos, estão até hoje andando em Israel pregando? Porque ele diz, vocês não vão conseguir pregar até que o Filho do Homem venha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus não tem compromisso. Constantino foi o primeiro homem, imperador em Roma, que sentiu de querer unir, fazer uma religião, um religamento no mundo inteiro com uma religião chamada Católica Apostólica Romana. Então a religião surgiu disso. Deus tem algum compromisso com isso? E as demais saíram dela. Porque quando Jesus deu a ordem aos discípulos, os discípulos não construíram o templo. Eles não construíram. Meu nariz hoje está um pouco incomodado, mas não é nada. Os discípulos não construíram o templo, não construíram sinagoga. Eles não construíram nada. Eles iam na casa das pessoas. E nas casas, aglomeraram ali um grupo de pessoas e ali eles anunciavam. Ou anunciava, como anunciou lá em Atos capítulo 2, quando aquele povo lá esteve, quase 3.000 almas, lá na escadaria do templo chamada Formosa, juntou lá milhares de pessoas, quase 5.000 pessoas, creram no Cristo ressuscitado, no Jesus ressuscitado. Esta era a forma que os apóstolos pregavam. Mas, terminando a vida dos apóstolos, a vida deles foi sendo ceifada, não natural, mas todos eles foram martirizados. Eles foram matando os apóstolos. O último apóstolo a ser martirizado foi o apóstolo Paulo. Lá em Roma, seu pescoço, por ordem de Nero. Mas, antes de Paulo morrer, ele disse no capítulo 20 de Atos, e lá pelo versículo 29 e 30, ele diz, depois da minha partida, vai surgir lobos cruel e devorador, que não poupa nem mesmo o rebanho de Deus. E é o que nós vemos hoje, são lobos. Todos esses que estão em cima das tribunas, dos lugares, são lobos. São todos lobos, alguns não são tão cruel. Existem alguns lobos que são mais
essa Bíblia, esta palavra diz que depois da parte dele ia surgir lobo. Não diz que ia surgir homens cheios da virtude do poder de Deus. Não tem. Então a religião surgiu de Constantino. E as demais surgiu da primeira, que foi a religião católica. E ela saiu de dentro da católica e ficou piorou. Porque se tivesse saído lá de dentro e tivesse seguido da mesma forma, eu bateria palma para eles. Mas eles pioraram muitas vezes mais, porque eles colocou o seu poder. Eu posso, eu mando, esta igreja é minha, eu sou o presidente, porque eu faço, porque eu desfaço, porque eu coloco quem eu quero, tiro quem eu quero e tal. Então, meu irmão, o nariz hoje está me incomodando. Então, meu irmão, o que eu vejo? Que esta palavra diz que Deus não tem compromisso. Compromisso que Deus tinha era com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando Deus quando Deus chama Abraão, aos 75 anos tinha Abraão, capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Deus chama Abraão aos 75 anos. Aos 100 anos de idade, Abraão gera o seu primeiro filho, Isaac. Mas aos 86 anos ele gerou um outro filho, uma escrava, que foi Ismael. Deus fez uma promessa para o seu filho, que era o único, o verdadeiro, que era Isaac. E o que aconteceu? Deus disse: eu te darei essa terra, Canaã. Quando Jacó estava dormindo, Jacó estava deitado, fez uma pedra de travesseiro, ele teve uma visão, um sonho, viu os anjos que subiam e desciam, e Deus assentado sobre o seu trono, e disse para Jacó: essa terra que tu está deitada, eu te darei para ti e para os seus descendentes. E aconteceu. Então Deus tinha uma promessa com Israel. E essa promessa se cumpriu em Moisés. Quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele viu aquela visão, aquele fogo na sarça que não se consumia. Ele foi até lá e Deus disse: tira o calçado dos seus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Então muitos hoje diz que aquele local chamado altar, que altar é lugar de sacrifício, quer dizer, aí já vê a burrice deles. A gente vê que eles chamam aquele púlpito, aquela plataforma de lugar santo. Aqui só pode subir os ungidos de Deus. Aquelas cadeiras só pode sentar os ungidos de Deus. Não existe ungido de Deus. Não tem. Esse livro só mostra um ungido. Não tem mais do que um ungido. Então Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Porque Deus tirou Israel. Mas Deus tinha compromisso de levar aquele povo para uma terra. Então era o compromisso que Deus tinha. Deus diz para Moisés: Moisés, tira o calçado dos seus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Então aquele lugar onde Deus estava era santo. Que aonde Deus vai, a santidade de Deus está junto. Então o céu só é céu porque Deus lá está. Se Deus descer do céu e vir na terra, a terra vira um céu. Aonde Deus for no mar, o mar vira um céu. O céu é a presença de Deus. Então ali se tornou um pedaço do céu. Tira o calçado, Moisés, porque o lugar que tu pisas é santo. Não esses lugares dentro desses local,
que eles chamam de igreja, aqui é um lugar santo, tal. Não pode entrar qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa subir aqui, tal, tal. Não sobe, mas quando chegou na época da política, sobe qualquer político aí em cima. Os irmãos que frequentam, que sustentam esse movimento aí, não pode. Tem que dar seu testemunho na parte de baixo. Mas aí só pode subir os engravatados, os grandão. Mas quando chega na época da política, sobe qualquer um aí e prega. Prega política. Mas voltando para o termo da mensagem. Deus não tem compromisso com a religião. Deus tem compromisso e nem tampouco com o homem. Deus não fez compromisso nenhum com o homem. Deus tem compromisso com sua palavra. É a palavra de Deus o que vê Jeremias. Lá capítulo 1, versículo 12, Jeremias. Eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então a palavra de Deus ela tem que cumprir. Ela não cumpre pela vontade do homem. Eu determino, eu ordeno que essa vida seja curada, que essa pessoa seja liberta. Eu declaro a vitória para essa pessoa. Eu determino. Quem é você para determinar? Quem é você para declarar? Quem é você para abençoar? Eu abençoo esta igreja. Eu abençoo essas vidas. Eu estendo as minhas mãos agora, estou abençoando. Quem é você para abençoar? Você tem alguma benção? Que benção você tem? Você é um mendigo. Você mendiga. Porque se o povo não trazer para você, você tem que arrumar enxada e carpinar terreno. Você é um mendigo. Você come na mão desse povo. Ai de você se não for este povo. Então você tem que saber tratar este povo. Não você querer dizer eu determino, eu quem mando, eu quem declaro, eu quem afirmo, eu quem abençoo, eu quem intercedo. Quem é você? O que você é? Um monte de terra. Foi isso que Deus disse. Tu és pó, vieste do pó, para o pó retornarás e virá pó. 3:19 de Gênesis. Nada mais do que isso. Então quem é você para ficar querendo pisar em cima do povo? Sendo que Deus não tem compromisso nem com este povo, muito menos com você. Porque você nunca foi, nunca será ungido de Deus. Porque Deus só teve um ungido. Se chamava Jesus. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude com o Espírito Santo, a qual ele andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. 61 de Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. E quem mais aqui dentro desse livro que Deus ungiu? Ninguém mais. Como você fica cantando de gala aí dizendo que você é ungido de Deus? Como você fica dizendo que você é um escolhido de Deus? Que Deus não escolheu ninguém. O último homem a ser escolhido foi o Saulo, que foi o apóstolo Paulo. Depois dele não teve mais. Acabou. Ele foi o último e encerrou nele, porque diz, depois da minha partida não vai surgir mais. Então não são palavras minhas, está aqui dentro, ó. Depois da minha partida, 20 de Atos, 29:30, depois da minha partida vai surgir lobos, cruel e devorador, que não poupam nem mesmo o rebanho de Deus. Você quer saber mais ainda? Vai em Isaías 56, versículo 11 e 12. Eu teria vergonha. O que está escrito ali acerca de vocês. Olha para João 10, versículo 10, versículo 9 e 10. O que está escrito a respeito de vocês, que são líder, que
que se coloca como os grandes. Isso é vergonhoso. Agora, como Deus tem compromisso com essa corrupção, com essas mentiras, com essas prostituição, adultério, todas essas enganação que existe, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. E esse compromisso já acabou. Deus não tem mais compromisso. Acabou. O compromisso de Deus era com Israel. Tudo terminou em Jesus. Tudo começou e terminou em Jesus. Acabou. Não tem mais. Então, não adianta vocês querer fazer renascer ou reviver o que já acabou. Reviver o que já morreu é impossível. A música que diz que reviver o que já morreu é impossível. Então não adianta vocês querer que a cinza pega fogo. O altar, a lenha já foi queimada, o sacrifício já foi feito, então essa cinza não vai mais pegar fogo. Esses profetas já morreram e viraram terra. Essa palavra, essa que está aqui dentro, são letras, são tinta e papel. Já está cumprido. Terminou no ano 70. Deus não tem compromisso comigo, e muito menos com você, porque pelo menos eu não ando aí subindo em palanque, em púlpito. Já fiz isso por espaço de 40 anos. Mas hoje dou graças a Deus que Deus me libertou dessas mentiras. Deus me livrou da boca desse leão que vivia sempre. Eu discordava, mas eu não tinha conhecimento. Eu achava uma aberração certas palavras que eu via dentro desse local, mas eu tinha que engolir, porque eu não tinha conhecimento. Conhecia esse livro, mas se Deus não dá o entendimento, não adianta você ler esse livro. Você fazer teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, gia, e Deus não te abriu o entendimento. Porque é Ele que abre. Aqui, ó. Ele trabalha aqui, ó. Não adianta o seu estudo, doutorado. Eu sou bacharel em teologia. Eu já falei que eu desafio qualquer doutor em teologia. Desafio qualquer um. Porque eu vim daí do meio de vocês. Eu sei qual é esse método de teologia. Eu fiz uma pergunta, já falei em umas 2 mensagens aí. Um professor de teologia estava comigo no púlpito, aí uns 4, 5 anos atrás, uns 5 anos, acho que em 2020, 2019. Virei para ele, fiz uma perguntinha tão simples para ele. Só perguntei a ele, por que Jesus recusou em tomar o vinho com fel, quando ele estava levando a cruz? Está lá, me parece, no capítulo 27, 34 de Mateus. Ele tinha que chegar até o lugar da crucificação. E eles viram que ele não estava quase suportando, eles deram e ele recusou. Por que ele recusou? Esse professor de teologia olhou para mim e falou, eu não sei, não tenho resposta. Tá aí, você não é? E aí? E já fiz perguntas para outras perguntas, mas não responde. Então, volto a dizer, Deus não tem compromisso com a Assembleia de Deus, com congregação, com Deus é amor, com universal, com mundial, com a quadrangular, com batista, presbiteriana. Ele não tem compromisso com a igreja católica, não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso com a sua palavra, que ele disse lá para Jeremias. Mas ele tinha compromisso. Hoje ele não tem mais compromisso. Hoje restou para nós, gentil, 3. Fé, amor e esperança. 13 e 13 de 1 Coríntios. Só isso.
Se você tem fé, é o que agrada a Deus. Tem esperança, aí a esperança agrada a Deus. O amor é o maior dom entre todos os dons. Você tendo essas três coisas, tudo está certo com Deus. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Você não tem dúvida que quando esses camaradas dizem Deus está aqui, Deus vai fazer isso, é mentira, porque Deus não tem mais compromisso. O compromisso dele acabou com o seu povo Israel. Fique com esta palavra. A graça resplandece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos.